do concurso da Polícia Militar. É o famoso exame psicotécnico, o exame que cada vez é cobrado em instituições, em provas, quando você vai tirar a sua CNH. São esperados mais de 4.000 candidatos. Eu estou agora com o psicólogo Eudes Nascimento para dar dicas para quem vai fazer o teste. Doutor Eudes, bom dia, obrigado por nos aguardar, pedir desculpas ao senhor em razão de uma operação que estava agora ao vivo. Nós demos uma certa prioridade, mas agradeço a atenção do senhor. Doutor Eudes, para quem vai fazer o psicotécnico, sempre as pessoas ficam, mas como é que funciona? Qual é a intenção de um psicotécnico? Ali, o que é possível extrair através desse exame? Bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que assistem o programa Tribuna Livre. Bem, Bruno, no exame psicotécnico, o teste que vai ter esse fim de semana, muitos candidatos ficam em dúvida ou perguntam qual é a resposta certa, qual é a resposta errada, o que deve responder. Eu adianto que nesse tipo de teste psicotécnico não existe resposta certa nem resposta errada. O que existe são parâmetros. E esses parâmetros é que vão justamente direcionar ou indicar o controle emocional do candidato. Então, para esse psicotécnico da Polícia Militar, que vai estar esse fim de semana, o que eles vão considerar e avaliar é o nível de resiliência do candidato, o relacionamento interpessoal, que é o que ele vai precisar desenvolver com os colegas dentro da corporação, a disposição para trabalhar, o raciocínio lógico, controle de impulsividade, níveis de agressividade, responsabilidade, se o candidato ele tem flexibilidade, níveis de ansiedade, iniciativa, liderança, fatores fóbicos, que são as fobias. Então, essa avaliação psicológica deixa muitos candidatos um pouco tensos porque ela é eliminatória. Né? Embora a Paraíba tenha um baixo índice de eliminação diante de outros estados, mas muitos candidatos ficam apreensivos, né? Sem saber como é a dinâmica ou sem nunca ter feito uma avaliação psicológica. Então, o intuito desse teste não é reprovar, porque o teste não reprova. O teste ele vai dar parâmetros que a corporação vai entender se o candidato tem aquele comportamento esperado para a corporação ou não. Então, para fazer uma boa prova, o importante disso, para ter um bom resultado, o importante é sempre trabalhar o autoconhecimento, né, através da terapia, da autoanálise. Mas a gente está aí há apenas um dia do início dos testes, que começa nesse sábado, e vai ser uma turma no sábado e outra no domingo. Então, o que é que esses candidatos podem fazer nesse momento? Né? O que é importante é evitar bebida alcoólica, desde já, ou qualquer substância psicoativa que venha alterar o humor, evitar fatores e ambientes estressantes, tentar evitar esse nível, que aumenta esse nível de irritabilidade, porque essa alteração de humor, Bruno, ela pode trazer uma alteração nos resultados. Então, o candidato deve ter hoje, a partir de hoje, evitar as telas, evitar níveis de irritabilidade, evitar ambientes de estresse, ter uma alimentação leve para que isso não cause um desconforto, porque o desconforto ele causa uma alteração de humor também. E o que você vai estar trabalhando lá vai ser questões que para o candidato não vão estar muito claras. É diferente da prova que ele passou, da prova de conhecimento, que ele estudou e as questões eles raciocinaram. Amanhã e domingo, ela vai ser uma prova muito subjetiva. Então, o candidato não vai saber se tem resposta certa, se vai ter resposta errada. É simplesmente o que ele, a compreensão dele diante das situações que forem colocadas. Então, diante das questões, o candidato não pode se inibir, não deve se inibir às suas expressões, à sua opinião, mas também não deve exagerar. Né? Então, ele deve manter ali um equilíbrio. É importante também, se ele tiver acesso a algumas pesquisas, começar a praticar algumas atividades de raciocínio lógico, alguns exames simples, psicológicos que tem disponível, para ele se familiarizar com o tipo de teste que ele vai fazer esse fim de semana. Muito cuidado com as dicas que vocês veem na internet. Então, dicas sobre testes psicológicos. É importante ter muito cuidado com isso,
que as pessoas dizem, o que alguns vídeos mostram na internet, não sigam muito por essa linha. Então, tente trabalhar um pouco, leiam o edital novamente, vejam o que o edital pede. Não é um teste complexo, não é um teste difícil. É um teste que, naquele momento, você mantenha o foco apenas na sua avaliação. Claro que, como todo teste, toda avaliação traz uma certa ansiedade, traz uma certa inquietação, e principalmente nesse concurso da Polícia Militar, onde tivemos milhares de candidatos, e ter uma segunda etapa como essa, que é uma etapa também eliminatória, então isso já traz um senso de responsabilidade maior para o candidato, um nível de tensão. Mas a primeira etapa, que foi a prova de conhecimento, já passou. Uma etapa bem difícil, com muitos concorrentes. E agora é focar apenas nessa segunda etapa. Então, avalie seus níveis de agressividade, como é que você trabalha a resiliência, o que é que quer dizer resiliência, o que é que quer dizer liderança, o que é ansiedade, o que te deixa ansioso. Faça essa autoanálise, leia um pouco a respeito, leia um pouco do edital, e a partir daí você pode manter o humor amanhã estável e não entrar em pânico da hora da prova, porque isso pode interferir no resultado. Doutor Eudes, muito obrigado, um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela participação com a gente ao vivo.